Olá, querida! Tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Comente aí nos comentários como é que você está. Mas hoje eu quero falar para você sobre o cumprimento da promessa. Tem algo que acontece entre o processo do cumprimento da promessa que ninguém te falou. Querida, a promessa, antes de ela se cumprir, antes de ela florescer na nossa vida, ela dói. Muitas vezes a gente só vê as bênçãos, os milagres, os sonhos sendo realizados, aquilo que as pessoas postam, mas elas não mostram pra gente o tempo que ela levou, o processo que ela enfrentou para chegar aonde ela chegou. Então vamos lá, fica comigo nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre o espaço entre a dor, o processo e a promessa. Então vamos lá. Esse espaço entre a dor, aquele momento que o nosso coração sangra, ele é sagrado, porque é o espaço onde Deus está trabalhando no nosso coração, trabalhando no nosso caráter, nos moldando, nos aperfeiçoando, para que quando a promessa se cumprir na nossa vida, a gente consiga de fato desfrutar. A promessa, quando ela se cumpre, quando a gente está preparado, ela se torna uma bênção inigualável. É algo assim extraordinário, porque a gente realmente se sente realizado. A gente se sente preparado para poder é, usufruir, para poder aproveitar de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. Mas eu quero ler com você um versículo. Ele está lá em 1 Pedro. O capítulo dele é o 5 e o número do versículo é o 10. Eu achei ele muito lindo, esse versículo. Então eu quero que você abra sua Bíblia, se possível, ou se não, anote para que depois você possa estar meditando nessa palavra. Lá diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que coisa mais linda. É realmente um versículo para tocar o nosso coração. É um versículo que nos faz refletir e nos dá ânimo, porque a gente sabe que apesar de todas as dificuldades, apesar de todo esse processo, Deus ele é conosco, porque a promessa de Deus ela é clara. E Deus, como eu já falei várias vezes, ele não é filho do homem para que minta. Ele não é como nós, que muitas vezes acaba podendo ser levado pela mentira. Deus não, ele é santo, puro, ele é incomparável, ele é perfeito. E tudo aquilo que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Mas antes que a promessa se cumpra, a gente precisa estar preparado para receber a promessa. E agora eu estava aqui pensando, eu estava indo por uma outra linha de raciocínio, mas se é algo que Deus quer que eu fale contigo neste momento, nós vamos entrar por essa linha. Vamos entender a nossa promessa, o tempo da promessa, como uma mãe, como uma gestante na espera de um bebê. Ela sabe que ele está lá. Ela ainda não o conhece, mas ela sabe que no tempo certo ela terá o privilégio, a alegria de conhecer aquele fruto. Mas enquanto isso, ela sabe que dentro dela, a vida, que dentro dela existe uma pessoa, um ser humano, um amorzinho sendo desenvolvido. E, e conforme o tempo passa, conforme os meses se passam, aquele bebê, aquela vida, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo até chegar no momento certo, no momento tão desejado, tão sonhado, aquele bebê, ele vem à vida. Ele vem
para fora do ventre da mãe, e ela vai ter a alegria transbordante de poder carregar no seu colo as promessas, né? Ela vai poder carregar no seu colo o tão sonhado filho, né? E é basicamente a promessa de Deus, ela é isso. Ela é gerada dentro de nós. E quanto mais a gente confia, quanto mais a gente acredita, ela é alimentada e ela vai criando forma, ela vai criando força, ela vai criando realmente as características daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, querida, esse tempo de desenvolvimento é basicamente o processo fundamental para que aquele bebê, para que aquela criança se desenvolva dentro do ventre da mãe. E Deus, ele também faz com que a gente desenvolva. E conforme a gente vai, né, tendo aquele relacionamento, conforme a gente vai vendo sendo gerado em nós, a gente vai se preparando para que quando a gente receber nos nossos braços, quando a gente receber nas nossas mãos a promessa do Senhor, a gente vai estar preparada. Eu ainda não sou mãe, mas tem muitas mulheres que dizem que quando elas começam a ter o filho nos braços, quando elas começam a amamentar a criança, elas se sentem como se elas já tivessem essa experiência, como se elas já tivessem, né, nascido para aquilo. E assim as promessas do Senhor nas nossas vidas. Quando ela acontecer, ela vai sair de nós como uma alegria. E quando nós recebermos em nossas mãos para cuidar, será o melhor presente que Deus poderia nos dar. E eu sei, pelo relato de muitas mulheres, o quanto o parto ele é doloroso. E assim é quando Deus está gerando a promessa em nós, quando ela está prestes a nascer. Às vezes a gente espera lá por meses, anos, não é mesmo? Às vezes a gente pensa, será que realmente Deus vai cumprir? Mas Deus ele é fiel naquilo que ele promete. Então você precisa confiar, porque quando for para ela ser gerada, quando for para ela vir à luz, ela vai vir com uma grande autoridade sobre a sua vida. Então, querida, a promessa, ela irá se cumprir na sua vida. Mas você precisa confiar, você precisa orar, você precisa acreditar que Deus ele vai cumprir. E o mais importante, você precisa alimentar. Quanto mais você alimentar isso no teu interior, mais a tua fé, mais a tua coragem será fortalecida. Porque hoje nós acabamos querendo tudo de imediato. Mas lembre-se desse processo entre a dor e o cumprimento da promessa. Ele é um processo árduo, ele é um processo de transformação, é um processo de aperfeiçoamento, porque Deus não vai dar a promessa para a gente acabar se matando. Deus, ele não vai entregar a nós aquilo que a gente não tem ainda, o domínio que a gente ainda não tem, a sabedoria para administrar. E aí vamos lá, eu vou ler para você mais um versículo, ele está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Esse é o versículo 12. E o 13 diz assim: ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles o que pedirem. Gente, Deus, ele realmente, ele ouve as nossas orações, ele ouve os nossos clamores, ele ouve tudo aquilo que a gente coloca diante dele.
Mas o que a gente precisa entender é que Ele vai cumprir aquilo a qual faz sentido pra gente. Porque muitas vezes a gente está pedindo algo também para Deus que talvez, se Ele nos der, nos desvia da promessa, nos desvia do foco, nos desvia da igreja. Às vezes a gente precisa esperar nesse tempo, né? Esse tempo de desenvolvimento, esse tempo de aperfeiçoamento, para que Deus possa desenvolver o nosso caráter, para que Ele possa desenvolver o nosso coração, para que Ele nos conecte a cada dia mais com Deus, a cada dia mais com Ele, com o Espírito Santo. Então, querida, não se frustra. Não acha que Deus não está te ouvindo, não. Ele está te capacitando, ele está te aprimorando para que quando a promessa dele se cumprir em você, você realmente se sinta completa e realizada. Para que não seja, como eu falei inicialmente, um peso, para que não seja um jugo sobre a sua vida. Então, não desanima. Esse processo, eu sei que ele é difícil, ele às vezes parece que nunca acaba, mas é o tempo que Deus tem nos dado para que a gente possa se aperfeiçoar. É nesse tempo que Deus realmente está forjando o nosso caráter. Então, espere confiantemente no Senhor, porque Ele há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é Deus, Ele realmente está conosco, Ele caminha conosco, Ele nos ouve, mas Ele está esperando, né, um posicionamento nosso de fé. Porque, como eu dei o exemplo, né, do bebê sendo gerado, promessa, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida. E como que a gente vai fazer isso? Com as nossas orações, com a leitura da Bíblia, com o nosso tempo com Deus. A gente precisa sonhar, a gente precisa realizar, a gente precisa fazer acontecer. A gente precisa também dar nosso passo de fé, mas a gente não pode simplesmente fazer tudo do nosso jeito. A gente precisa pedir direcionamento de Deus e pedir para Ele ajuda, né, para que Ele possa nos trazer realmente ao nosso coração a semente que Ele tem, né, a semente do amor, da verdade, a semente que está nele, aquilo que realmente vai nos fazer pessoas segundo, né, mulheres segundo o coração de Deus. Então, esse processo entre a dor e o cumprimento da promessa, ele parece ser uma lacuna muito grande. Mas Jesus, com a sua cruz, ele coloca a cruz naquele buraco. Então, a lacuna entre a dor e a promessa, a gente consegue atravessar. Porque Jesus, ele se sacrificou na cruz para que realmente a gente pudesse viver tudo aquilo que ele nos prometeu. Então confia e não desista.